Segunda hipótese. Então vamos lá para a segunda hipótese. Vamos lembrar o seguinte: a função exponencial ela é da forma o f de x, que representa o valor de y, ele é igual a elevado a x, né? E aí, como o a tem que ser diferente de 1 e maior que 0, na primeira hipótese a gente viu quando o a fosse maior que 1, né? Lembrando que o a tem que ser diferente de 1 e maior que 0, e aí sobrou para a segunda hipótese quando o a é maior do que 0 e menor do que 1, né? Se a gente tivesse aqui o eixo aí da reta real, né? O eixo x, por exemplo, se eu tivesse ele aqui, ó, o eixo x, a função exponencial está definida aqui, ó. O 0 não entra e o 1 também não entra. Então a gente pegou esse pedaço aqui e trabalhou ele quando é maior que 1. E aí ficou faltando aqui esse pedaço aqui quando está entre 0 e 1. É ele que a gente vai trabalhar agora, tá? Vamos ver o exemplo aí. Então a gente vai ter a base sendo um número maior que 0 e menor do que 1, né? Então a gente vai construir o gráfico da função f de x igual a meio elevado a x, ou seja, o valor de y que está associado a algum valor de x vai ser meio elevado ao valor de x que a gente está trabalhando. De novo, a gente vai construir a tabelinha aqui, ó. A gente vai atribuir um valor para x e vai achar um valor de y para formar o par ordenado. Então, quando eu tiver aqui o x, vamos começar com x valendo menos 1. Menos 1. Então, eu vou ter aqui que o y que está ligado nesse x valendo menos 1 vai ser meio elevado a menos 1. Meio elevado a menos 1, o resultado dá 2. Aí vamos para quando x vale 0. O y que vai estar ligado a ele vai ser meio elevado a 0, que vale 1. Vamos para quando x vale 1. Quem que vai estar ligado aqui? O y que está associado quando x vale 1 vai ser meio elevado a 1, que dá meio. E vamos pôr mais um valor. Quando x vale 2. Quem que é o y que vai estar com ele? É meio elevado a 2, que vai ficar meio elevado ao quadrado, dá 1/4. Né? Fica 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 dá 4. Então aqui a gente tem nossa tabelinha de pontos, né? Tabelinha aí x e y formando os pares ordenados, formando os pontos. Então aqui eu vou ter o ponto A, que é o ponto menos 1 e 2. Eu vou ter o ponto B, que é o ponto quando o x vale 0, o y vale 1, né? Vou ter o ponto C, que é o ponto que quando o x vale 1, o y que está com ele vale meio. E vou ter aqui o ponto D, né? Que é o ponto quando o x vale 2, o y vale 1/4, né? Então, através desses pontos aqui, a gente obteve o gráfico, né? Aqui está o nosso ponto menos 1 e 2, o A, o 0 em x e 1 em y. Aqui está o ponto C, que é quando o x vale 1, o y aqui vale meio. E aqui está o ponto D, quando o x vale 2, o y ligado nele vale 1/4, né? Então aí está o gráfico. Toda vez que a gente for montar o gráfico, eu vou fazer uma tabelinha, atribuir valores para x e definir os valores de y, né? O ideal é pegar números perto do zero. Coloco o 0, coloco o menos 1, menos 2, o 1 e o 2, né? São os pontos melhores para a gente visualizar o gráfico. Para a gente obter a interseção que o gráfico vai ter aqui com o eixo y, é sempre quando x vale
0, tá? E o gráfico nunca vai interceptar o eixo x. Ele nunca vai interceptar o eixo x. Nem quando ela for crescente, nem decrescente. Nem na primeira, nem na segunda hipótese. Então, o gráfico da função exponencial vai ser o conjunto de todos os pontos pertencentes àquela função. E aí a gente, marcando todos esses pontos, a gente obtém a curva do gráfico, que é essa em vermelho aqui. Só que a gente marca alguns pontos e faz o esboço dessa curva, tá? O que a gente vai analisar aqui agora é o seguinte. Essa função que a gente fez o gráfico, ela é decrescente, né? A função crescente, quando eu aumento o valor de x, o de y aumenta. E a decrescente é o contrário. Quando eu aumento o valor de x, o de y diminui. Olha só, aqui o x aumentou de menos 1 para 0, né? Vamos aumentar aqui como um mais. E o y era 2 e foi para 1, ele diminuiu. Então vamos usar o sinal de menos para significar que diminuiu. Se eu pegar outro ponto aqui, ó, quando o x valia 1, eu aumentei ele para 2. Então vamos pôr mais para falar que aumentou. Quando o x valia 1, o y valia meio. Quando eu aumentei o x de 1 para 2, o y veio de meio para 1/4, diminuiu. Toda vez que eu aumento o valor de x, tipo aqui de 1 para 2, o de y diminui, aqui diminuiu de meio para 1/4, significa que a função é decrescente. Aumentei o valor de x e o de y diminuiu, ela é decrescente. Aqui no plano cartesiano, onde a gente está com o gráfico aqui, ó, a gente vai observar o seguinte. Aqui está o nosso eixo x, né? Vamos colocar ele aqui. E aqui a gente vai ter o nosso eixo y, né? Quando eu ando no eixo x para a direita, eu estou aumentando, ó, 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3. Quando eu ando no eixo y para cima, eu aumento, ó, 1 para 2, 2 para 3. E quando eu ando para baixo, eu estou diminuindo. 3 para 2, 2 para 1. Aí a gente vai observar aqui, por exemplo, se eu andar no eixo x do menos 1 para o 1, no eixo y, o ponto que estava aqui, ó, ele saiu de 2 em y para aqui vai dar o meio. Vai dar meio. Então, eu aumentei no eixo x, andei para a direita, de menos 1 para 1. O ponto, ele desceu, ele estava aqui e veio para o B. O ponto desceu no eixo y do valor de 2 para meio. Então, se eu ando para a direita no eixo x e no eixo y está andando para baixo, então a função é decrescente. Para a direita no eixo x aumentou, para baixo no eixo y diminuiu. Então a gente tem uma função decrescente, é uma relação inversa, né? Por um lado eu aumento x e o valor de y que vai estar ligado nesse x está diminuindo. É uma inversão. Estou aumentando de um lado, diminuindo do outro, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Uma função exponencial, né? Que ela vai ser da forma f de x é igual a, que é a base elevada a x. Toda vez que a base for maior que 0 e menor que 1, ela vai ser decrescente, tá? Maior que 0 significa que o 0 não entra, mas todos os números muito próximos de 0 entram. E menor que 1 quer dizer que o 1 não entra, mas todos os números muito próximos a 1 entram, tipo 0,9, 0,99 e assim por diante. Então, a definição diz que a função exponencial, quando a base estiver maior que 0 e menor que 1, ela vai ser sempre decrescente. E a gente vai observar o seguinte, né? Pegando aqui esse ensejo da função exponencial c da forma o y, que é o f de x, ela é igual a elevado a x. Tanto quando a base for maior que 1 ou
maior que 0 e menor que 1, vai ter um ponto em comum. É o ponto quando o x vale 0, o y vale 1. É um ponto em comum das duas. Por quê? Olha só, o y então vai ser igual a a elevado a 0. Estou supondo que o x vale 0. Independente do valor que eu tiver aqui no a, como ele vai ser elevado a 0, o y vai valer 1. Lembrando que a gente tem que o a tem que ser diferente de 1 e o a tem que ser maior que 0. Ou seja, eu não vou ter o a como sendo 0 nem 1. É a definição da função exponencial, né? O domínio dela. O que é o domínio? São os valores que x pode assumir. O x pode assumir qualquer valor positivo, não sendo o 1 e nem o 0. Né? Então, se eu tivesse aqui a reta real, né? Tá aqui, vamos por aqui, ó. Então aqui vai ter o 0 e aqui vai ter o 1, né? 0 e 1. O x pode assumir qualquer valor aqui e pode assumir qualquer valor aqui, né? Então, independente se eu pegar a base entre 0 e 1 ou maior que 1, como vai ser elevado a 0, o resultado dá 1. Então, esse ponto 0 e 1, ele é comum tanto na função na primeira hipótese, que ela é crescente, quanto na decrescente. E mais, qualquer função exponencial da forma o f de x é igual a elevado a x passa pelo ponto 0 e 1. Então, o gráfico sempre será interceptado no eixo y, no ponto 0 em x e passando pelo ponto 1 em y, ok?